Voltando. Vamos esperar o povo voltar. Já estamos esperando o Gilson voltar. Bem-vindos todos. Gilson chegou, vou chamar aqui. Ah, meu Deus, o negócio tá travando. Deixa eu ver agora. Já tá. A gente demora um pouquinho para voltar, porque... Oi. Tá ouvindo aí? Eu demorei um pouquinho, assim, muito pouquinho, porque eu deixei salvo no IGTV e depois fica no YouTube. Tá? E aí vai ficar nos Sim. dois YouTube. No YouTube da Live da Mauro e no YouTube do Glican. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade a esses vídeos. Quem sabe também aparecem escritores, aparecem parentes de escritores, né? Dando notícias. Quem sabe, né? Quem sabe. E aí, voltando, então, Gilson, na pergunta lá da Thaís, né? Eu não sei se ela já voltou, mas vai ficar aqui. A questão de mapear autores negros na literatura. Isso. Então, Thaís, é o seguinte. Até então, a gente conhece, na verdade, né, poucos autores negros e principalmente autoras negras, né? Keisa está elaborando um projeto para poder submeter agora no Baiano, que vai justamente tentar mapear no Baixo Sul essas vozes negras, né? Então a gente tem, na literatura que eu conheço, clássica até então, é a Isa de Oliveira, né? Isa de Oliveira, que é de Itaperoá, como eu falei nesse instante, que escreveu o Caborongo. Viu, Thaís? Estava dizendo aqui, entrou agora, né? Cris está dizendo que são poucos ainda. Cris. De fato, essa Ana Santos também é negra. A Isa de Oliveira. Não, e assim, já são poucos. E aí, se for tocar em mulheres, são menos ainda, né? Agora, nessa coletânea que Tata está organizando aí, vai bombar, viu? Eu tenho visto, acompanhado a divulgação dos participantes e tem muita mulher negra. Então, depois dessa publicação, a gente vai ter muito material para trabalhar. Agora, se a gente pensa nas antologias, a gente encontra mulheres negras, sim, né? Na antologia que a gente organizou, As Margens Férteis do Rio Una, tem muitas mulheres negras, né? Naquela antologia que Galvão organizou, que é Novos Valencianos, tem algumas mulheres negras, né? Então, a gente tem, Thaís, assim, até então, publicando em antologias, mas com autoria própria, publicando livro individual, muito pouco ainda. Eu conheço Isa de Oliveira e a Ana Santos até então. Quando tu pega, Gilson, o pessoal, por exemplo, da literatura periférica, a reclamação muito é essa, que eles conseguem publicar em antologias, mas que na hora de publicar um livro autoral é muito mais difícil. Então, acho que é importante se colocar. Eu não sei se alguém tem mais perguntas aí, porque aí, senão, tu faz as tuas. Não sei se tu ainda tinha alguma coisa a dizer, que tu tinha separado. Não. Eu queria só, se não tem mais nenhuma pergunta, agradecer a todo mundo que está aí presente. Pois é. Muita gente vai entrando, vai dando um alô, a gente não pode interromper para poder dar um beijo, mandar um tchau, mas aí se sintam abraçados, se sintam beijados. Eu quero agradecer, Mauro, a você pela generosidade, né, em abrir esse espaço para a gente, né, e para a gente dialogar sobre a literatura do Baixo Sul, né. Tem aí amigos meus aí presentes, alunos, colegas do curso de Direito, eu vi aí 2 entrarem aí, a Loren e o Davi, Dora lá de Serrinha, a professora Conceição Reis aí, ó, nossa grande mestra, né, Ricardo? Grande inspiração, inclusive a Conceição trabalha com jornais, né, faz edição de textos de jornais. O material que ela publica também tem servido para mim, né, como referencial bibliográfico. Então, Conceição, beijão, muito obrigado aí por tudo. A Izzy aqui está dizendo que foi maravilhoso, mas temos mais. Fiquem aí que ainda vem Ricardo para falar da Supernova. Pois. Então, eu agradeço a todo mundo que está aí presente, aos colegas do Glican, né,
que tem apoiado esse trabalho, tem abraçado esse trabalho. Gislene, que está aí como nossa coordenadora de pesquisa, né, do campus, tem orientado também a gente a fazer muita coisa interessante. Então, eu só quero agradecer essa tarde, dizer do privilégio de estar aqui, né, o colega da Vela que está aí presente, representado por Ricardo e Alfredo, não sei se Júlio está por aí também, né? Júlio esteve por aí, que as pessoas também entram, saem, né, as coisas, mas... Então, a gente está fica muito grato por isso e deseja continuar escrevendo, publicando. Eu estou escrevendo agora um artigo sobre a presença feminina na imprensa valenciana. Eu vou mandar para uma revista. Eu enviei já para uma revista de história um artigo sobre a imprensa valenciana, e eu faço um mapeamento do que eu consegui descobrir até então, a história da imprensa, né, e como a literatura vai se configurando a partir do jornal. Daqui a pouco sai esse texto. Tem dois textos aí, um texto sobre a obra de Alfredo, né, e um texto sobre esse mapeamento da literatura do Baixo Sul, para sair também capítulo de livro. Então, a gente tem aí feito uma série de coisas para poder dar visibilidade, né, e mostrar, né, que a literatura do Baixo Sul é tudo isso e muito mais, e que a gente, enquanto IFE baiano, tem a responsabilidade de promover também o desenvolvimento local, também na perspectiva da cultura e da literatura. Certo? Então, eu fiz para a revista de Onã um texto que já está pronto, só falta formatar, né? Sobre a ocupação cultural. Sobre a ocupação cultural e pegando esses tempos de Covid, que eu acho que é importante mostrar como os saraus se reinventam no momento desse de pandemia, né? Vai sair também na revista. E estou escrevendo outros também, mas aí é sobre outras coisas. Enfim. Então tá, gente, meu amigo, te agradeço imensamente. Termina, perdão. Então, obrigado a todo mundo. Vamos agora para a segunda parte com o Ricardo. Obrigado, beijo a todo mundo. Isso, brigadão, Gilson. Tchau, obrigada, tchau. Meu amigo. Beijo. Tchau, tchau. Vou deixar aqui. Fecha aí que eu não estou conseguindo encerrar aqui. O meu celular resolveu travar. Tchau, beijo. Sai. Beijo. Deixa eu ver se eu vou conseguir te chamar. Eu vou entrar aqui. Ah, tu vai entrar aqui, né? Eu não vou precisar chamar, gente. Eu vou chamar agora o próximo participante. Ricardo! Ele está vindo. Oi! Apresente-se, por favor. Bem, além de esposo da Maureen, eu sou Ricardo Vidal, escritor, membro da Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes e do grupo de pesquisa Linguagens, Culturas e Ambientes do IFE Baiano. Também sou professor de inglês lá do Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel de Jesus e mestre em crítica cultural e escritor. E claro, mas se bem que eu gosto de falar que eu sempre sou escritor com prêmios com prêmios ganhos já. E vamos começar o nosso bate-papo, né, amor? Vamos. A palavra é tua. Eu vou ficar aqui de lado, daqui a pouco eu entro. Bem, assim, depois da participação de Gilson, não sei até como é que ficaria por falar. Na verdade, a perspectiva que eu queria trazer é sobre essa questão da literatura valenciana contemporânea, que Gilson fala, e que eu, na minha pesquisa, estou chamando da supernova literária. E a ideia da supernova exatamente se baseia uma metáfora do que é esse fenômeno astronômico, de que, na verdade, é o seguinte, quando a gente olha a literatura de Valência, a pessoa não tivesse conhecimento do que já foi publicado, tudo, parece que chega aqui em Valência, vê muitos autores publicando na atualidade, vai pensar que a literatura começa agora, essa literatura de Valência, quando, na verdade, ela já existe, e é uma literatura que, como o Gilson falou, é muito pungente aqui na região. E, inclusive, é uma literatura que tem raízes já ainda no período colonial. Autores brasileiros importantíssimos nasceram aqui na região, como é o caso do Nuno Marques Pereira, que, segundo alguns autores, seria, na verdade, o primeiro romance e a primeira obra de filosofia feita por um brasileiro. Foi exatamente de um autor daqui de Cairu, daqui da região. Então, você tem essa literatura que é muito forte, que é muito pungente aqui na cidade, e que eu considero exatamente como se fosse esse fenômeno astronômico. Que, no caso, supernova é o quê? A estrela está lá no espaço, ela gasta todo o seu combustível até que tem um momento que, entre aspas, ela morre. No caso, ela passa por uma transformação. E nesse processo da transformação, em que depois que aparentemente ela gasta toda a sua energia, ela explode e lança o brilho mais forte. Tanto que parece que é uma estrela nova.
Aí o nome, a supernova que os astrônomos geralmente utilizam. E essa perspectiva que eu quero falar para a literatura de valência contemporânea é exatamente pensar que a literatura de valência é como fosse essa estrela, que sempre brilhou, que sempre teve seu brilho, teve seus encantos, e que nesse momento agora está passando por um processo, um momento de pungência, um momento assim infértil na sua produção, que parece que brilha, brilha bastante, como se fosse uma coisa nova, mas na verdade é o acúmulo de uma história que está por trás disso, que leva exatamente a ter esse momento rico na literatura valenciana. Gilson costuma terminar na sua análise para a literatura contemporânea com a publicação de Cunha, marca esse início já nos anos 80. Eu coloco assim, para efeito da minha análise, que a supernova, na verdade, esse período dos anos 80, desde a publicação do Pensar Fluido, do Apocalipse Man, esses livros, até 1999, você ainda não vê assim, grandes produções. Você tem Otávio Mota publicou esse livro, mas os autores ainda ficavam muito escondidos. Só a partir de 1999 que a gente começa um processo de uma grande retomada de produção de literatura. Porque aí nós temos o quê? Em 99, Mustafa Rosenberg, um grande poeta daqui da região, um grande intelectual que nós temos, médico maravilhoso, que sempre escrevia poesia, mas ficava guardada. Em 99, ele publica o seu primeiro livro. E foi nessa mesma época também que Araquém Vaz Galvão, que veio morar aqui na região, publica o livro Valência, Memórias de uma Cidade. Então, a partir dessa data, a gente começa o início de uma produção regular de livros aqui na cidade. Deixa eu pegar aqui minha pesca, que eu tinha aqui anotado. A professora Yara Lúcia, um beijo para a senhora. Aliás, se eu caio nessa área da literatura e das artes, é muito por culpa sua. Entendeu? Muito obrigado por me preparar bastante esse espírito para poder absorver as artes. Dailane, minha linda, e Luísa, minhas alunas, um beijo aqui enorme do professor. E voltando aqui, a ideia é a seguinte: em 1999, nós temos a publicação desses primeiros livros. Entre 1999 e até 2005, nós temos, digamos, esse momento em que a literatura começa a pegar um fôlego. Na medida que começa a ser publicado, por exemplo, nessa virada do século, tem muitos jornais, e desses jornais é o Valença Agora que acaba se destacando, e desde o início, o Valença Agora sempre abre espaço para a publicação de material de literatura, tanto que Araquém escrevia, tinha uma coluna chamada Ensaios, que ele publicava suas crônicas, muitos poemas foram publicados desde o início, dentro do Valença Agora. Também você teve a publicação dos primeiros romances de Carlos Magno de Mello, que morou aqui na região. Também teve a publicação do meu livro de poesia, em 2004. Também teve a realização do evento No Meu Caminhar, que foi um sarau organizado por professora Celeste, em que ela também poetisa muito conhecida na cidade, mas que os poemas meio que a circulação ficava restrita. Então, nesse dia, ela faz um sarau junto com a filha, que faz a exposição dos seus quadros. E esse sarau é que vai preparar exatamente a publicação do livro dela, que vai se chamar No Meu Caminhar, em que ela publica os poemas, que ela já tinha guardado, alguns poemas, não todos. Aliás, a professora Macara tem muita coisa que ainda precisa ser pesquisada em termos de literatura. E esse período começa até 1905. 2005, para mim, acho que acaba se tornando uma data muito importante da supernova, porque vai ser exatamente a publicação da antologia Valenciano. A minha edição aqui está um pouquinho gasta, de tanto ser manuseada, mas essa publicação desse livro acho que é um marco para essa explosão da literatura, porque a gente começa a reunir muitos autores que estavam vivos, que o pessoal tinha textos guardados, mas que a circulação ficava muito restrita. Quando muito era publicado em jornais que nem sempre acabam tendo assim, uma grande vida útil. No sentido de que, quando vida útil, no sentido que você publica no jornal, o jornal nem sempre a população guarda os recortes e deixam guardados
esses jornais nem todos ficaram guardados, então muita coisa, entre aspas, fica meio que perdido nessa produção. Então, com a publicação do Valenciano, nós temos a primeira grande antologia contemporânea em que esses autores publicam os seus textos maravilhosos. E eu digo assim, maravilhosos porque, assim, sou fã do que foi produzido lá, e também muitos dos textos que eu posso considerar que são os canônicos da atualidade. É Celeste Martínez, temos a professora Rosângela, que publica, Otávio Mota, por exemplo, Otávio Mota republica o seu Una que te quero, Una, que é um dos maiores poemas, Alfredo Neto, o Chaval Rosenberg, Macário Andrade, Galvão, Márcio Vieira. Aí temos essa publicação. A partir dessa publicação, eu observo que muitos autores que estavam nessa antologia voltam a publicar com mais força. Então, aí nós teríamos aí essa produção, essa publicação. A Araquém também começa a publicar. Desculpe, a Araquém tinha publicado no ano anterior o livro dele, o Crônica de uma Família Sertaneja. Depois, a partir aí que a gente vê que ele publica mais os poemas, outros textos, no caso ele que escreve mais prosa, e os outros autores começam a destacar. A partir disso, a gente começa a ver uma grande produção, porque não só temos o Valenciano, como também vai surgir outras antologias, como, por exemplo, o Rio de Letras, que pega a turma do Valenciano e acaba ampliando. Aí nós temos aqui os textos de Raimundinha, outros textos de Celeste Martínez, outros textos de Otávio Mota, como Arguidar, que é um dos poemas mais lindos que ele tem, o Maria Preá, que é um grande poema, um caráter até épico na sua produção, e também outros autores que não tinham participado do Valenciano, que participa aí. Aí eu falei, professora Raimundinha, também professora Perpetinha publica. Também nós temos a publicação da antologia Novos Valencianos, que aqui tem um caráter interessante, porque tanto o Rio de Letras como o Valenciano, digamos, pega uma geração que era mais velha. No sentido assim, que já tinha mais idade, já estava mais consolidado. Os Novos Valencianos pegam a turma da ocupação cultural, que é a próxima geração. Aí, no caso, tem eu, que talvez seja dessa geração mais velho, Adriano Pereira, que também que é o mentor da ocupação cultural, e que com isso ele publica seus primeiros textos também aí. Outros autores, como Cadu Oliveira, a Maria Cláudia Rodrigues, tem muitos autores bons, jovens que começam aqui, e que eu acho, inclusive, sinto falta dele ter publicado mais textos. Eu acho que tem muito autor que começou aqui que poderia continuar mais. E a partir daí que a gente começa a ter essa grande produção. Tanto que a gente chega a um período em que Valência se dá, talvez, ao luxo de não publicar não mais antologias ou livros isolados, mas já publica uma grande coleção, que foi a coleção do Baixo Sul, e foi publicado, salvo engano, em 2010. Acho que foi por aí, 2010, 2012, que é exatamente essa coleção. Ou seja, Valência começa a produzir uma literatura, uma quantidade de livros, que não é só assim, um autor que publica uma vez ou outra, mas a produção que tem é tão grande que já chega a um ponto de formar uma coleção. E aí, então, que vem, depois aí que a gente começa a desencadear outros processos, como, por exemplo, os autores, alguns autores que tinham começado a publicar no Valenciano, é o núcleo que acaba formando a Academia de Letras daqui da cidade, entendeu? A Gilson fala aqui de Vamar, que é outro autor que tem muito texto maravilhoso que precisa de voltar a publicar aqui, e que, a partir daí, que nós começamos a ter essa produção ampla. Então, eu cheguei a esse ponto de termos uma coleção só de autores daqui da região, como também nós temos também uma academia específica da cidade. Já que os autores daqui começaram a fazer sucesso e foram chamados da Academia de Letras do Recôncavo, e depois chegamos a ter a nossa própria academia. E essa academia, que é um dos pilares hoje que a gente acaba produzindo essa literatura aqui na região. O Soiara está dizendo que é interessante depois fazer uma busca dos que estão no anonimato. Exatamente. Eu acho interessante que com essa riqueza da publicação, que a gente começa também a publicar, acho que meio que estimula os outros autores. Porque, por exemplo, é interessante a gente observar que, depois do Valenciano, é que Rosângela publica o seu livro de poemas.
Tem, acho que os outros autores aqui... Gislaine está dizendo que analisou as crônicas de Moacir Saraiva. Ou, esqueci de falar que o professor Moacir, que foi também a partir do Valenciano do Rio de Leite, que também publica suas crônicas, ele que durante muitos anos foi cronista do Valência Agora, inclusive é um dos autores que é até mais prolíficos do que nós temos produzido na atualidade. Ele é autor de 4 livros de crônicas, livros essenciais para quem gosta dessa área. E fora isso, nós temos a publicação regular dentro dos jornais, no qual Valência Agora, durante muitos anos, tinha um caderno de cultura que, para mim, era a melhor parte do jornal. Assim, eu pegava o jornal para ler todo, mas o que eu gostava de ler era o caderno de cultura, porque aí eu queria ver o seguinte: o que é que meus amigos escritores estavam produzindo aqui na região? Era Mustafa Rosenberg, com sua coluna de poesia. Eu participei muitas vezes também publicando poemas dentro disso aí. Dentro dessa coluna, começa a aparecer outros autores, por exemplo, a mãe Bárbara, do Terreiro Cachuté, publica poemas no Valência Agora, e outros autores, o próprio Adriano também publica textos. Eu publiquei. Eu não sou autor. Nisso, também na parte da prosa, tinha as colunas de crônica de Carlos Magno de Melo, Moacir Saraiva, Amália Grimaldi. Também tinha o espaço aberto para os ensaios e artigos. Aí vinha a coluna de crítica de Gilson Antunes, minha esposa também publicou textos lá. Então, acho que é aí que nós vemos essa pujança dessa literatura. E eu acredito também que essa pujança meio que vai reverberando aqui na região, porque fica aquela coisa, a gente publicando aqui, se aqui em Valência tendo essa publicação, muitas vezes também ajudava a que outros autores também começassem a publicar dentro dessa literatura. E aí, tem uma análise que eu faço dentro disso aqui, é o quê? Nesse negócio. Durante praticamente 20 anos, nós temos a publicação de... aqui eu fiz uma análise, tem uma publicação de 75 livros, mais 4 livros que foram... mais 4 edições de outros livros aqui. Ou seja, no espaço de 21 anos, nós tivemos quase que a publicação em média de 3,76 livros, ou seja, um livro por semestre que Valência estava produzindo durante esse período. E com destaque, em alguns anos, por exemplo, entre 2005 e 2014, foram publicados 49 livros. Ou seja, então, o que era para ser um livro por... Desculpe, o que inicialmente era um livro por quadrimestre, você também tem a publicação de... Chegou um período que estava quase que um livro por semestre. E nessa análise que eu faço, geralmente quando a gente fala de literatura, a gente pensa muito na literatura de ficção. Mas é interessante que não só tem uma publicação de ficção, como também uma publicação de historiografia. Hoje, talvez algum dos textos mais importantes para a gente poder estudar a história da região foi exatamente publicado nessa época. E aqui tem, além do livro de Araquém, o Valência, Memórias de uma Cidade, nós temos o livro de Edgar Otacílio, o Valência dos Primórdios da Contemporaneidade, da atualidade, que é um livro base para a gente poder começar a pensar a história da região. Claro, também tem os livros de Guto Motinho, que Nas Sombras da Guerra, que foi a dissertação de mestrado dele, focando a questão especificamente de como estava a região de Valença, do Morro São Paulo, dentro da Segunda Guerra Mundial, já que aqui teve navios que foram afundados. Aliás, o raid que levou o Brasil a realmente entrar na guerra começa em Sergipe, com o 507 bombardeando alguns navios na costa, entre a costa Sergipe e na Bahia, e exatamente no dia que o Brasil, essas informações chegam, foi quando em Valença, nas costas de Valença, exatamente em frente à praia do Guaibim, os 2 navios foram torpedeados durante o dia, o Arará e o Itajibá. Que aí sim, porque os outros foram bombardeados à noite, então demorou mais o pessoal perceber o que aconteceu, porque os corpos foram chegando nas praias. E aí depois que teve esse rastilho dessa informação. E no dia chegou exatamente aqui em Valença os sobreviventes. E foi nessa época que o Dr. Mustafa, na época um jovem adolescente estudante, participa, ele é convidado por um dos médicos a ajudar no processo de cuidar desses náufragos. E aqui em Valença tem o primeiro banco de sangue do estado da Bahia, a partir disso que ele conta que foi
que ele se inspirou para ser médico. Aí temos essa obra do professor Guto Motinho, que inclusive vai servir de base para a publicação do livro O 507, de Márcio Monteiro, livro maravilhoso sobre esse período, que pega muita coisa aqui da região, e outros livros de história, e também livros de ensaios. Aí tem o próprio Araquém Vaz Galvão, que publica um volume de ensaios, tem o livro de crônicas, um folheto de crônicas do professor Marconde, temos livros, inclusive, de caráter até mais religioso, tudo, que tem essa publicação. Então, exatamente esse o ambiente que nós temos em Valença. E aí que nós temos o quê? 75 livros, mais 4, ou seja, 79 volumes foram publicados na região, 14 antologias. E o interessante que a gente fala, eu falei assim das antologias... E rapidinho, Gilson disse ontem que nós estamos organizando um novo livro. Informação aqui de Gilson que assim tem outro livro novo para publicar. Ou seja, eu estou falando aqui esse panorama do que foi publicado até agora, mas a gente pode observar que a riqueza que nós temos ainda de autores que estamos publicando ainda. Eu tinha publicado um livro de poesia, já estou organizando aqui, já tem um volume de contos e um volume de poesia que eu vou publicar recentemente, aproveitando para fazer o merchandising. Carolina Assis entrou, um beijo querido, outra autora contemporânea que tem um texto maravilhoso, que tem textos guardados ainda. Ela que publicou o livro das Palavras Malditas, e tem um livro de contos eróticos que estou aqui, eu estou esperando que ela publique esse livro para poder fazer a minha pesquisa. Entendeu? E aí nós temos essa produção. E quando eu ia falando das antologias, eu citei aqui essas antologias que foram de caráter mais assim, literário, mas dentro dessas antologias tem uma participação interessante, que são as antologias escolares. Aqui eu resgato o Quase Escritores, que foi publicado no Educandário Paulo Freire, do qual publiquei meu primeiro texto, mas o Colégio Perspectiva, o Colégio Social de Valência, do querido Cosova, o próprio Educandário Paulo Freire, onde eu também estudei, publicaram essas antologias, o que permitiu que muitos jovens começassem também a seguir o caminho da letra, ou pelo menos ensaiassem alguma coisa. Então, temos essas antologias. A literatura de Valência é rica em termos de variedade e estilo de texto, porque nós temos contos, romances, crônicas, poesias. O teatro, durante esse período, a gente não tem muita publicação de teatro, mas isso não impediu de que textos nossos foram publicados. E aí, Otávio Mota, meu querido confrade e amigo, tem textos maravilhosos. Sim, Gilson aqui colocou que o IF Baiano tem publicado também, com certeza. Claro, não podia deixar de citar aqui um outro texto, uma outra antologia dentro dessa de escola, sendo que essa aqui, a do IF Baiano, tem uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que é uma antologia que é organizada pelo IF Baiano, que reúne os textos dos alunos, também foi uma antologia que se abriu para fora da comunidade, que permitiu que muitos autores que não participaram das outras antologias também pudessem publicar, como foi o caso de Josias Vianney, Janete Romeri, publicou textos lá. E Gilson está dizendo também que Onan e Josi organizaram antologias. Também foi bom, mal me lembrar da publicação das antologias. Ou seja, as antologias as antologias escolares temos muitas. E realmente esqueci de citar aqui que o UF Baiano é outra escola que tem contribuído muito com a publicação de textos via essas antologias. E com esse destaque que eu dou por as mais férteis do Rio Una, exatamente por essa proposta de ser uma antologia que reúne os textos dos alunos e também se abrir para a comunidade e permitir que outros autores também participem. E aí nós temos essa publicação. E então temos isso. Temos também uma parte muito interessante que foi publicada, que é a área de memória, no qual se destaca Gentil Paraíso Martins Filho do grande prefeito aqui de Valência, um dos grandes políticos que teve aqui na cidade, e que ele publica também fez uma publicação de 2 volumes de memórias, sendo que um desses livros, o Livro dos Sonhos, já chegou na 3ª edição. Então, acho que esse panorama que nós temos é exatamente isso. Essa publicação que nós temos em Valência, essa grande riqueza. Alguns anos foram anos muito assim, ricos, e talvez o interessante desses anos ricos é que a publicação não só foi de uma literatura de ficção, mas também de uma literatura
voltado para a historiografia. O que bota a gente analisar a importância que tem a literatura exatamente para poder criar a própria imagem da região. E no caso de Valência poder se ver dentro dessa literatura. Mas quando eu falo isso aqui, dessa produção contemporânea, claro, não é para vou lembrar, não é que Valência começou a produzir literatura agora. A literatura de Valência é, na verdade, o fruto de uma longa produção, do qual meu querido amigo Gilson fez uma explanação maravilhosa, mas que o que nós temos aqui, na verdade, é os frutos do que já foi colhidos. Aí seria o que teria para falar. E as considerações que eu poderia fazer aqui por enquanto, para a gente poder entender o que seria essa literatura, é exatamente considerar o seguinte, que é a literatura rica, você tem muita publicação de poesias, é uma literatura que precisa muito, quer dizer, digo precisa no sentido que ganha força exatamente com essa publicação de jornais. Aí você observa que muitos autores começam publicando jornais e caminham para a publicação do seu livro solo, da mesma forma que essas antologias são importantes. E também, acho também que temos que acreditar que teve duas coisas que... Você está pedindo para falar de Amália Grimaldi. E que essa literatura é fruto exatamente também do período que nós vivemos. Porque aí, querendo ou não, a gente não podemos deixar de considerar que durante a gestão de Juca Ferreira e Gilberto Gil no Ministério da Cultura, teve esse grande apoio institucional. Isso também forçou que os estados também, pelo menos aqui na Bahia, pudessem abrir mais editais, e através desses editais que muita coisa daqui de Valência foi publicado. Então nós temos esse panorama sobre a literatura valenciana. E claro, Gilson pediu para falar de Amália Grimaldi, que é outra autora maravilhosa que morou aqui na cidade. A família, inclusive, salvo engano, pelo que eu li nos livros dela, também tinha vínculo aqui em Valença, e que não só publicava as crônicas nos jornais, como também publicou poemas e tem um livro, uma novela, A Filha do Padeiro Galego, e que hoje faz parte da Vela e que hoje está morando na Austrália. Carlene está perguntando ali, ó, se tu selecionou algo da literatura valenciana para a gente, que ela gostaria de ver alguma coisa da tua autoria. Bem, é interessante, aí que eu estava falando, mas como eu sou professor mesmo, mas também como autor temos textos aqui para a gente ler. Bem, talvez é o seguinte, até para a gente começar a falar, primeiro fazendo o merchandising, né? No primeiro livro de poesia, que é o Estrelas do Lago, ele saiu assim fininho, porque na época, com o primeiro livro, ainda pensei, não, eu vou publicar só 50 páginas, tudo, para você pensar em ser mais barato. E aí eu devo lançar no livro que eu estou pensando em escrever, publicar recentemente. Eu resgato esse livro, publico de novo, só que em uma versão aumentada, com muitos poemas bons que eu deixei fora na época, junto com mais 2 livros meus de poesia que eu tinha publicado ao longo do tempo. Fora isso, as antologias têm o Novos Valencianos, do qual faço parte, e uma outra antologia que eu gosto muito, que é o Quatro Ases e um Coringa, que exatamente surgiu uma brincadeira, quase uma conversa de bar entre o Adriano, falando sobre a publicação de livros, tudo, a gente teve essa ideia. Mas pelo que eu entendi, não quer que tu declame. Eu vou declarar. Eu estou exatamente falando agora um pouco para eu poder preparar aqui o... É que agora eu virei produção. A produção é sempre ele, e agora sou eu que estou na produção. Bem, acho que da publicação, acho que a leitura... Um poema que eu gosto muito se chama O Beijo. Como o sol da meia-noite, o teu beijo brilhou nos meus lábios, rasgando-se em sinfonia de supernovas. Meus olhos fecharam para sentir esse beijo teu, beijo de fada, beijo de sereia, o beijo que as deusas deram quando nasceu o amor entre as rosas. Então a aurora serenou. Amor, tesão, sexo, paixão, vida. Foi nesse beijo que eu descobri os mistérios da criação. É muito legal. Que mais aí? Mais algum aí pro povo? Bem, a gente vai fazer aqui uma sessãozinha de declamação
pequena de poesia, e aí vocês podem ir deixando também as suas perguntas, tá? Que eu vou lendo aqui, passando pro poeta. Uhum. Ok. Olha, eu vou fazer aqui uma leitura, aproveitar que a autora está aqui, que é o seguinte, tem esse livro que eu também gosto muito, é uma autora que eu espero que publique mais, que é a Caroline. Caroline, o livro das palavras malditas. Ah, Gilson, que é aquela do lobisomem. A do lobisomem eu vou ler daqui a pouco. Daqui a pouco, Gil. Daqui a pouco. Gil, é cenas dos próximos capítulos. Uhum. O interessante desse livro é que os poemas dela são assim bem curtos e parece quase que um dicionário bem pessoal dela. Por exemplo, confissão. Em pecado todos os dias nas pernas de minha tia. O lobisomem é estrelas do ar. Lobisomem foi aqui no primeiro livro, A Estrela no Lago. O lobisomem, para a professora Rosângela Figueiredo. O poeta é um lobisomem solitário que vaga pelas semarias desertas em noites de tempestades e fagulhas. Suas garras devoram as entranhas da terra à procura de um pouso e de uma lua. Seus versos são sua fome canina, sua poesia a ânsia pela glória. Ele edifica paulatinamente teus livros, passo a passo, para saciar seu ventre, enquanto cada vez mais a glória foge cantalicamente teus lábios. Ele vaga, então, solitário pelas campinas em flor, à procura de um pouso. O corpo dilacerado pede descanso. Morto, o corpo deseja o fim, mas a alma ordena. Prossiga, persevere. Pobre poeta, pobre lobisomem solitário, que caminha pelo ermo e de existir sem termo. Sua maldição, contudo, é a redenção da humanidade. Tudo bem. Aqui, aí eu gostaria de considerar o seguinte, isso aqui, o poema Lobisomem, na verdade, foi muito das minhas leituras e do meu apreço por Castro Alves. Aqui admito que tem muita coisa que eu peguei alguns tropos, e principalmente do poema As Avelhas e o Poeta, que serviu de inspiração para publicar esse lobisomem. Só que aí, no caso, Castro Alves se coloca, pega a figura do judeu errante, e eu pego exatamente a figura do lobisomem. Eu acho que é uma figura mitológica interessante, porque ele é quase universal, pega desde a antiguidade, passando por vários lugares, e aqui na região, acho que eu me lembro de ouvir muitas histórias do lobisomem. Acho que a história é um mito muito interessante. Uhum. E tem mais alguma aí? Agora a gente vai fazer uma sessão poesia, como eu disse. E aí, se vocês tiverem ainda alguma pergunta... Tinha uma pergunta aqui da tua aluna, da Eudalane, ela pedindo alguma indicação de livro. Indicação de livros. Olhem, indicação de livros, eu acho que é o seguinte. Valença tem muito... Assim, indicar um livro, acho que é meio complicado, porque você tem muita coisa boa. E só rapidinho, antes de continuar, a Carol está dizendo que o livro dela está esgotado, mas que em breve vai relançar uma nova edição e que vem coisa boa por aí. E Gilson diz que gosta muito desse poema do lobisomem, que trabalha com os alunos. Boa ideia, vou começar a trabalhar com meus alunos também, Gil. Uhum. Eu acho o seguinte, do que foi produzido assim da atualidade, acho que eu sugeriria o seguinte, Crônicas do Exílio e da Prisão, de Araquém Vaz Galvão, que ele escreve suas crônicas a partir da sua experiência, ele que foi um sargento do Exército, que durante o período do golpe militar de 64, me desculpe, eu só vou falar aqui foi golpe militar, não é revolução, não é regime militar, foi uma ditadura, entendeu? A Mauro já está aqui me cutucando, mas isso aí é a minha leitura pessoal da história, que ele acabou sendo, ele teve que sair do Exército, e ele, lutando contra o processo contra a ditadura, passou por esse processo de ter sido preso, lutou, foi preso e depois partiu para o exílio. E esse livro, acho que é tem textos maravilhosos. Ele foi preso em Porto Alegre, né? Aliás, a prisão dele foi lá em Porto Alegre. Ele, que é de Jequié, vai para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro faz esse périplo pelo Brasil, depois percorre toda a América Latina durante o período do exílio, e quando volta, se estabelece aqui na região. E assim, Araquém tem muitos textos maravilhosos. Eu, pessoalmente, gosto desse livro,
Até porque a última crônica dele é uma crônica assim, maravilhosa, que ele falando da saudade que ele tem da mãe, e ele fala assim, que como ele aprendeu a cozinhar. Eu, na verdade, o aprender a cozinhar para ele exilado, foi exatamente conversar com a mãe pedindo receitas. E a mãe passando as receitas para ele. É a crônica. Essa crônica eu levei para os meus... Essa crônica eu até levei para os meus alunos também no IF. Eu gostava. E também lá no Colégio Hermínio, eu também levei uma vez quando dei aula numa das minhas aulas de redação. Eu acho que é uma crônica maravilhosa. Meus alunos, acho que alguns que estão aqui já devem ter visto eu trazer esse texto. Eu indicaria esse texto. As antologias, a Valenciano, infelizmente, já é uma edição esgotada. Mas as margens não, né? As margens do Rio Uno ainda está disponível, Gilson? Deixa eu ver se Gilson fala aí. Vamos ver. Mas continua. Eu acho outro livro, assim, tem os dois de Edgar, que são maravilhosos, que eu indicaria, porque você ainda encontra aqui na região. Aí você procura... A esposa dele, Lani. A viúva dele. A viúva dele. Lani Lordello, lá da Casa das Noivas. E acho que tem dois livros que são interessantes porque é voltado para a questão da história, mas que também não deixa de ter um certo lado literário gostoso de ler, que é o Valença dos Primórdios da Contemporaneidade, que é um livro que é um livro que pega a história de Valença até o final do século XX, e Serapuí, suas lendas, histórias e cachoeiras, que ele analisa essa região do povoado de Serapuí, assim, que pessoalmente pega um pouco, porque é onde minha mãe nasceu. Gilson está dizendo que o livro não é comercializado, foi financiado. Beleza. E eu acho que é o do Araquém, que está na Amazon. E esse do livro de Edgar Otacílio, o Serapuí, que eu estava falando, que é da minha... que é onde minha mãe nasceu, e que tem muitas lendas. Acho que para quem gosta da literatura oral, é um bom caminho você começar a ler isso. Até porque faz muita... Eu acho que ele pega algumas coisas que te começa a questionar sobre o que seria um pouco como foi essa história aqui da região. E principalmente essa comunidade rural que temos aqui em Valença. Uhum. O livro das Palavras Malditas está esgotado, mas acho que outro livro que eu indicaria... Gilson está dizendo que eles têm alguns exemplares das margens férteis do Rio Uno que eles podem doar para a escola. Ah, Gilson, eu quero um lá para Santo Inês, se tu me doares. Também tem de Alfredo. Alfredo é complicado porque todos os livros que ele publicou foram livros maravilhosos, mas acho que eu indicaria O Homem da Lupara Amarela, que é um texto maravilhoso que ele tem. Aí compra direto com ele? Aí eu, nesse caso, eu sugeriria que as pessoas interessadas procurassem, no caso, a Araquém tem o ICEA, que é o Instituto Cultural Eusedia Araquém Vai Galvão, que você encontra alguns livros na biblioteca, né? Que foi publicado aqui na região, que está disponível por lá. Fora isso, é procurar os autores para vocês acharem esses materiais. Por exemplo, tem um mais novo de Mustafa Rosenberg, As Rosas. Eu me esqueci. As Rosas que Ferem. As Rosas que Ferem. As Rosas Não Ferem. Ajuda aí, produção. Ajuda aí, Gilson, ele. As Rosas Não Ferem, que está também disponível. Aí você tem a riqueza do que Mustafa Rosenberg publicou. É o seguinte, tem vários livros bons para a gente poder ver. Entendeu? E Gislene está aqui lembrando para a gente que As Margens Férteis já está disponível também na Amazon. Em e-book. Ótimo. As Rosas Não Ferem, é isso mesmo. Tá. Então, se vocês vão pensando aí se tem mais alguma pergunta, que daqui a pouco a gente vai encerrar e Ricardo vai fazer aqui mais uma poesia. E espero que, através do Glicam, que a gente possa também resgatar essa literatura que foi feita mais antigamente. Por exemplo, Gilson tinha falado... Sim, tem o Esquinas da Alma, né? A última antologia aqui. Desculpa que a produção esqueceu. Tem muita coisa na cabeça em tempos de pandemia. As Almas Não Ferem, acho que não está aqui em mãos agora, mas a Esquina da Alma também é outro texto maravilhoso, que inclusive pega uma nova turma que está na academia, mas que também tem coisa boa. Tata está perguntando se a gente conhece alguma obra do romancista e anarquista Fábio Lopes de Santos Luz, que nasceu em Valença.
Acho que Gilson falou antes, né? Mas Sim, sim, Tata. Ó, se eu fosse pegar agora os livros, é que eu tenho pelo menos 6 volumes aqui em casa. e Gilson E vai Gilson- pode colocar nos E comentários. Gilson é pesquisador dele, até porque é o patrão da cadeira dele. É, ele falou dele mais cedo. Se tu não conseguiu acompanhar, vai ficar no YouTube a partir de amanhã, tá? Ok. Mas só para assim, a gente ter um gostinho, tá aqui um livro Fábio Luz. do Fábio Luiz, que é exatamente o primeiro livro que ele publicou, chamado Novelas, que reúne na província e um por todos. Esse texto foi publicado em 1902, e o Na Província, eu acho que para mim é um texto que pega muito do meu coração, porque a história que essa novela de Fábio Luiz é toda ambientada em Valença, na virada do século XIX para o século XXI. E aí temos. E é uma pena que Fábio Luiz, na atualidade, não seja tão conhecido aqui no Só Estado. deixa eu dar um salve aqui rapidinho para Rafaela Fernandes, que acabou de entrar. Grande especialista em Carolina Maria de Jesus, que vai estar na live comigo em julho. Então, acompanhem que vem coisa boa por aí. Bem-vinda, querida. E aí, assim, a gente aproveita e faz essa provocação, embora isso aqui sempre discutiu dentro do Glican, para a gente pegar esses autores. Que o Fábio Luiz é interessante porque ele tem a parte de crítica, aí ele tem 2 livros de crítica, o Dioramas e o Paisagem do Conto, na Novela e no Romance, que você consegue encontrar tanto em PDF, que alguns... Tata estava querendo saber se alguém por aqui teria livros, eu acho que... Esses dois que eu estou falando, Tata, e para o público que está nos assistindo, você encontra em PDF na internet, isso aí não é difícil você achar, esses 2 livros de ensaios, já foram digitalizados, e ainda você encontra nos sebos. Nos sebos é mais comum você achar o Elias Barrão, que é um volume que tem Elias Barrão mais o Chico e a Maria. Esse você encontra assim, mais a miúde no sebo. Agora, por questão assim, de sorte, você acha novelas, as aventuras de Joãozinho, que é literatura infantil, as leituras de Ilka e Maria, que também é literatura infantil. Aí você tem. Agora, é uma pena que o ideólogo, que é tido como a sua grande... E os Emancipados, que são os 2 grandes romances deles, esses hoje você praticamente só encontra dentro em biblioteca. Quer dizer que não encontrou impresso, que ele tem em PDF. Impresso realmente é difícil. Mas se você entrar no instante virtual, assim, você garimpando, isso aí é um trabalho meu de garimpo, você acaba achando esse material de Fábio Luiz. E é a mesma coisa de Galvão de Queiroz. Galvão de Queiroz você encontra muito o Pinguim que Saiu do Frio e Sinais Misteriosos, que são livros de literatura infantil. Gilson está dizendo que pagou quase 1.000 contos para os emancipados. Parcelou em 20 vezes, né, amigo? Com 13º e tudo mais. Mas Galvão de Queiroz é um outro autor assim, interessante, porque também que é interessante, porque tem o Caíva, que ele publicou em Porto Alegre, na época ele estudou no Colégio Militar em Porto Alegre, e também como tradutor. Por exemplo, tem a tradução do A Besta, do Emílio Zola, que é feita por ele, e é uma tradução que parece que foi muito bem recebida, porque eu já achei 2 traduções publicadas por editoras diferentes. Uhum. Aí tem esses autores que também foram publicados. Infelizmente, são autores que hoje são mais difíceis de você achar. Faz uma poesia aí, enquanto o pessoal pensa em mais alguma pergunta. Bora lá. Poesia. Vamos de poesia. Vamos aproveitar que está aqui. Olha, eu vou fazer aqui uma maldade. No sentido seguinte. Tem no livro de poesia, mas eu queria pegar aqui um poema que não foi feito por mim. Dri Ramos está dando boa noite. Que é de Cadu Oliveira, meu amigo Carlos Eduardo, que publicou aqui no Novos Valencianos um poema chamado Têxtil. Na trama do algodão cru, cruza-se a marisqueira, pobre diaba nos confins do mutar. E o pescador preto, envelhecendo, qual caranguejeira, entranhado nas suas teias de nylon. Nessa trama que o tecelão da companhia compõe a máquina, há uma Maria de pele curtida por sal, cuja beleza, por causa da lama, a anticosmética escondeu, e um Pedro cansado, que fez da mureta dos cais sua cabeceira. Esses 2 que a genética chamaria de mulher e homem são, primeiro, 2 entidades do folclore vivo, que a antropologia chamaria
certissimamente de sobreviventes. Toda valência é, portanto, um tear, e em seu pano grosso de aspecto rudimentar, amparo a bordadeira, virá aplicar a fibra. Será linda fazenda incrustada de pérola do sururu que a valenciana catará. Será forte como o braço de Pedro. Quando puxa sua peça de pescar, seria como se bicho de sedas no bagaço tender cozesse Casimira. A trama corada de urucum, quem se atreveu de dar ponto sem nó? Quem usará descosturar? Isso aqui é um outro autor contemporâneo que gostaria que voltasse a publicar mais. Infelizmente não está morando mais aqui em Valença. Ele estudou letras e se formou em jornalismo. Aliás, foi uma coisa engraçada. Quando ele foi estudar letras, ele foi estudar jornalismo. Aí eu abandono letras, ele abandona o jornalismo e a gente inverte. Aí eu me formei em letras e ele se formou em jornalismo. O Carlos Eduardo Oliveira, que participou com a gente na ocupação cultural, tem esses textos maravilhosos publicados. Dentre os poemas, eu queria aqui ler para vocês o Sangue das Vinhas, que é um poema meu, que tem por epígrafe os versos de Omar Khayyam. O vinho possui a cor das rosas. O vinho não é talvez o sangue da vinha, mas sim o das rosas. O vinho rubro de teus lábios é rosa dormindo dentro do topázio. Nada mais quero além do licor das rosas, o inegável frescor que me leva ao doce oásis. Teus olhos são o céu coagulado, são a taça de cristal em que me perco, em que me esqueço, em que me afogo, em que naufrago ao canto das sereias, em meu lago de sangue das vinhas, o doce sangue vinho dos parreirais. Sonho de eternidade, fogo de ardentias, eu quero ouvir o beijo vaporoso de teus lábios, o sabor do vinho jovem do teu amor e nada mais. Aí esse é um dos poemas. Aí se alguém que tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, que acho que eu quero trazer aqui, eu trazendo dessa perspectiva também do escritor, é mostrar exatamente essa riqueza do que nós temos publicado. E, inclusive, eu acho que eu faço aqui, é uma conversa que nós temos dentro da academia, mas que eu faço esse apelo para meus colegas professores, para a gente poder adotar ainda mais o que foi produzido da nossa literatura dentro das escolas. Eu, uma vez conversando com Nívia, que é a minha coordenadora lá no Colégio do Bonfim, no Hermínio, ela fala que as escolas já têm começado a procurar. Durante a quarentena, eu tive o prazer de das filhas de uma das minhas ex-colegas do Colégio Social fazer uma pesquisa com o meu nome, já que a escola pediu que eles procurassem autores daqui da região. Mas seria interessante também que as escolas procurassem cada vez mais trazer, inclusive até adotassem os livros na escola, que procurassem nós, escritores, para poder utilizar dentro das escolas esses livros que nós produzimos. Eu acredito, inclusive, que para os alunos vai ser muito rico entender a literatura quando ele começa a observar a sua realidade lá dentro. Essa perspectiva que eu também, como professor formado em letras, no meu caso, professor de inglês, mas que trabalho com redação, eu acho interessante fazer essa questão. Porque muitas vezes estuda a literatura, claro, a gente tem que conhecer Machado de Assis, tem que conhecer Mário de Andrade, que são autores maravilhosos. Tem muitos autores contemporâneos que estão sendo produzidos, mas acho que quando o aluno começa a ler um livro e se vê lá dentro, vê a rua, o nome da sua rua, a sua comunidade, eu acho que acaba enriquecendo exatamente essa produção dessa literatura. E eu observo que, por exemplo, lá meus alunos, é muito rico quando a gente começa a trazer os autores daqui da região. Daí dá para ver, inclusive, meus alunos aqui perguntando. Mr. Anderson Cardoso, que foi colega meu de Happy Gilson. birthday! Joyeux anniversaire, Anderson. Um abraço bem forte para ti. Eu tentei achar o Esquinas da Alma, mas eu tentei achar lá o Esquinas da Alma, mas numa biblioteca de quase 4.000 volumes eu não consegui. Uhum. E aqui nós temos isso. Nós temos vários autores e aí fica aqui aberto para que vocês possam também interagir e falar o que vocês querem. Faz mais uma poesia, eu vou agora explorar o poeta. Enquanto vocês vão perguntando, ele vai fazendo mais aí alguma poesia. Não tem mais nenhuma tua? Tem. Deixa eu ver aqui, pegar uma. Pega aí no 4 Asas e um Coringa. Anderson chegou na hora da poesia. Espaçonauta,
que tem por epígrafe o Macaian, que enigma os astros que se movem no espaço. No labirinto das estrelas, teus olhos procuram por um anjo de asas de metal, arcanjo que toque com uma guitarra telúrica uma supernova em infravermelho. Espaçonauta de teus sonhos e delírios, caminhas por entre quasares da fira, distraidamente pisando em astros. Teu horizonte de matéria escura fervilha nos tacos errantes, como Star Trek de Takap, primitivo e tão humano. Ah, espaçonauta que navega no tempo em silêncio, ouvindo a sutil melodia das esferas, como gostaria de cavalgar um cometa ao teu lado. Seu cowboy sideral, centauro das galáxias, rasgando essa nova fronteira, esquecendo da mesquinhez dos plutocratas e da pequena burguesia fétida e dogmática. Pergunto que filosofia os quasares cantam com bozo de Higgs e quanta recolhido dos ventos siderais. Quantas filosofias e sintonias os plutonídeos retorcem em duetos e óboes, dentre as malhas de raios gamas esquecidas na solidão. Quais mitologias quitulianas são tecidas por gigantes vermelhas e planetas quitônicos, com os íons viajando na velocidade da luz? Com certeza é feito de algum cristal hermenêutico, não é feito da matéria das nossas ignorâncias que repetimos através dos e-mails apócrifos, com a mais absoluta verdade sofismável. Espaçonauta, lobisomem atroz em teu foguete positrônico, galgues gigantes galácticos e galvânico, e pela escuridão desapareça sem mágoas ou saudades. Encontre no oceano de estrelas de fótons a felicidade que nunca achará entre teus irmãos. Gente, essa foi a poesia do Ricardo. O tempo da gente está quase esgotando, então, se não tiverem mais perguntas, a gente agradece, né? Eu agradeço imensamente a participação de Gilson e de Ricardo, que está aqui do meu lado. Calma. Comparte-se, nós estamos ao vivo. E de Ricardo, que está aqui do meu lado. Eu vou deixar ele fazer rapidamente as considerações finais, mas eu já vou dizer para vocês, se por acaso cair, que eu espero todo mundo na terça, dia 23, a gente vai ter uma live muito legal sobre entrecruzamentos indígenas com a Jennifer Concha, que é uma pesquisadora da Colômbia, e com o Fernando Alves Júnior, lá do Pará. Tá? Eu agradeço e espero todos vocês. Ricardo. Bem, acho que minhas considerações finais é exatamente falar isso. Na verdade, eu faço talvez a seguinte, um grande desafio, uma grande provocação para o pessoal que está nos vendo aqui. Meu irmão, respeito ao vivo. Não se preocupe, hein, meu cunhado. O respeito está garantido aqui. Na verdade, procure a literatura da sua região. E, no caso de Valença, procurar o que nós produzimos. Eu sei o seguinte, que alguns livros, infelizmente, assim, foram publicados, alguns foram publicados, a gente não acha mais ele tão facilmente. Por exemplo, o de Nuno Marques Pereira, você hoje eu só acho mesmo uma edição que foi feita pela Academia Brasileira de Letras. E esses autores, por exemplo, o Fábio Luiz, eu acho que é interessante, aí cabe a palavra mesmo, a gente fazer o resgate dessa produção que foi feita. Você tem um romance ambientado em Valença na virada do século XXI, nesse período da Belle Époque. E o que tem sido produzido hoje na contemporaneidade. Por exemplo, se você procurar os poemas de Otávio Mota, são textos maravilhosos. Eu, perto dele, sou um aprendiz nesse aspecto. Como sou aprendiz de Amália, sou aprendiz de Gilson, eu sou aprendiz de Araquém quando eu escrevo meus contos. E ficar atento aos lançamentos. Por exemplo, Moacir já tem um livro engatilhado, eu já estou com 2 livros engatilhados, então daqui... Inclusive, o Gilson é que vai fazer o prefácio de um deles, né? Aí vai ser exatamente, vai ter um livro de poesias que é um recorte do que foi produzido até agora, entendeu? E temos o meu livro de contos, que aí é uma coisa que talvez poucas pessoas conhecem, que eu também escrevo contos. Muito bons, por sinal. E é exatamente isso, procurem. E não só eu. Gente, vai acabar. Procurem. Nós temos 26 segundos. Muito obrigada. E terça-feira, na live da Maureen, Entrecruzamentos Indígenas. Beijos. Vou encerrar.
Não está encerrando, está travado. Está travado, vamos deixar ele encerrar sozinho. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, meu irmão. Beijos.